Seja bem-vindo para esse vídeo e eu acho que você já deve saber, teve uma entrevista do presidente Romildo na Grêmio TV, o canal no YouTube do Grêmio, que o Grêmio posta os bastidores, várias coisas lá, e teve um bate-papo e o Romildo deu algumas respostas através de perguntas, uma interação muito bacana entre a torcida e o presidente. Então, eu vou ler aqui as respostas dele, as principais, e eu vou dar a minha opinião em cima dessas respostas. Então já bora aí direto. Lembrando que todos esses trechos eu tô pegando na página do Twitter FBI Tricolor. Se você quiser, você pode dar uma passadinha lá. Bom, começando aqui. Pode ter certeza, não será o Grêmio que algumas vezes no Campeonato Brasileiro está vacilando. Será efetivamente o Grêmio que tem que ganhar uma Copa e fará todo o esforço possível. Exatamente, tem que fazer todo o esforço possível, tem que dar o máximo para ganhar a Copa do Brasil, que é a salvação da temporada, é a única opção de salvar a temporada. A próxima, o Grêmio usa a base. Os melhores jogadores que o Grêmio tem são regressos da base. Sim, os melhores jogadores que tem na base, que tem no Grêmio são da base. Porém, dá para usar mais, né? O tanto de jogador bom na base chega a estar acumulando. A gente teve, por exemplo, emprestar o Léo Chu e o Jonathan Robert. Eles poderiam ter sido usados, por exemplo, esse ano no Grêmio. Mas o Grêmio optou por emprestar eles. Não acho que isso foi errado. Mas se você empresta um jogador do nível deles, você tem que ter no seu elenco um jogador de um nível superior. Mas não, para o lugar de um Jonathan Robert, a gente tinha, por exemplo, um Tassiano, um Luiz Fernando. E para um lugar de um Léo Chu, a gente tinha o próprio Luiz Fernando, um Alisson, que para mim rende menos do que o Léo Chu poderia render, por exemplo. Então, tem esse quesito daí também. Indo para a próxima. O Grêmio está de olho em contratações, mas talvez não saia logo em seguida. Mas por respeito pelos nossos jogadores que irão disputar uma final de Copa do Brasil na semana que vem. Eu acho que tá certo, eu acho que não tem que anunciar por agora. Mas se você viu que tem uma oportunidade de mercado, se você vê que tem um jogador bom que pode agregar para a equipe, vai atrás, negocia com ele, já pode até assinar um contrato, mas anuncie na sequência da Copa do Brasil. E vale ressaltar que se, por exemplo, o Grêmio não ganhar a Copa do Brasil e aí não consegue a vaga direta pelo Brasileirão, o que é o mais provável, a pré-Libertadores é 3 dias depois da final da Copa do Brasil. Então o Grêmio tem que ficar esperto nesse quesito. Se não ganhar a Copa do Brasil, logo em sequência já tem que anunciar os jogadores que devem estar encaminhados, né? Então é isso. Então indo pro próximo. Mau desempenho em campo é uma coisa, tem que ter respeito pelo ser humano. Mal educação eu não admito. Vale mais para a imprensa e para os torcedores. Tá certo. O Grêmio tem Ferreira, tem Luiz Fernando, tem o Everton, que é um jogador de elenco. O Léo Chu, que está voltando na base, tem o Elias. O Romildo falou nesse quesito sobre quem pode suprir a vaga do PP. Desses daí, o Ferreira pode suprir, mas não mostrou o futebol dele como titular. O Luiz Fernando não é a solução. Everton não é a solução. E aí sim tem o Léo Chu e o Elias que podem surpreender a gente quando forem utilizados. Indo para a próxima, acho que sim, o Grêmio tem que trabalhar mais a questão física. Nesse quesito, ele comentando sobre a questão física do Grêmio. Recentemente foi especulado o Fábio, né, aquele preparador físico da seleção brasileira, o Fábio Marcheredian, alguma coisa assim. E o Grêmio tem que ficar esperto nesse quesito, porque a preparação física não está sendo nada boa. O Grêmio geralmente perde esse preparo físico em todos os jogos. Foi assim contra o Flamengo, assim contra o São Paulo. Em diversos jogos o Grêmio perde um jogo encaminhado, ou pelo menos perde um resultado na teoria tranquilo, por causa que não tem a condição física ideal. Então indo para a próxima. Dia 25 teremos uma reunião que irá dizer se compraremos ou não a arena. Vai ser o veredito. Dia 25 será definitivo, se sim ou se não. Já está na hora de ter uma solução definitiva. Indo para a próxima, a gente temos interesse no Borré, mas pelo que eu saiba ele já está vendido. Essa notícia é importante, porque tem muitos clubes interessados no Borré, de olho pelo menos, porque parece que o Grêmio tem medo de entrar em contato com o River Plate, entrar em contato quando são nomes maiores na teoria, e já dava para o Grêmio ter assinado com o Borré, se você tem um interesse muito grande nele, para, por exemplo, ser a solução caso o Diego Souza se aposente, seria muito bacana. Ele está em final de contrato ainda, então valeria muito a pena. Mas eu acredito que se ele for para sair do River Plate, eu acho que ele vai para a Europa. Não acredito que ele trocaria de time aqui pela América do Sul. Como torcedor do Grêmio, seria fantástico essa contratação. Mas simplesmente analisando o que vai acontecer, acho muito complicado. Mas vale ressaltar que, por exemplo, o Palmeiras já foi atrás. Então, se o Palmeiras conseguiu ir atrás, o Grêmio também tem que ir.
O Grêmio conseguiu mais dinheiro, por exemplo, em venda do que o Palmeiras. O Palmeiras está por agora usando a base. Mas também tem a questão de títulos, a Crefisa, então tem vários aspectos. Indo para a próxima, o Grêmio não tem qualquer situação negocial com o Thiago Nunes. Nós temos um treinador, o Renato. Óbvio que ele não ia falar que está certo com o Thiago Nunes, ele não ia falar que tem algo confirmado, mas só dele tocar no ponto do Thiago Nunes já é bacana. Deve ter sido alguma pergunta feita por algum internauta. Muito bacana esse ponto. E como eu já falei no vídeo, eu acho que seria uma boa solução para a possível saída do Renato. Então indo para a próxima. O Grêmio quer reforçar o setor ofensivo, o meio-campo e o ataque. Acaba batendo de novo com o setor ofensivo. Eu acho que essa análise está meio equivocada, porque a gente tem que olhar para trás também. No gol, para mim, o Vanderlei não traz segurança. Na defesa, quando não tem Jeromel Kahneman, não traz segurança. E eu acho que a gente tinha que ter zagueiros com uma saída de bola melhor. E óbvio, no quesito de marcação também. Porque David Braz é muito lento, Paulo Miranda falha muito também. O Rodrigues vem falhando, vem em uma má fase. E aí o Grêmio não usa o Juan. Aí já queima mais uma dessas opções. E no quesito de laterais também, a gente tem o Diogo Barbosa, tem o Guilherme Guedes, o Matheus Nunes para a esquerda. Matheus Nunes que foi emprestado para o São José. Então, nesse quesito tá bom. E na lateral direita a gente tem Vitor Ferraz, o Wanderson e o Filipe que tá voltando de empréstimo. Acredito que o Vitor Ferraz não é solução, então a gente teria que usar o Wanderson e o Filipe. Eu acho que seria isso ou ir atrás de algum lateral direito mais consolidado ou até uma oportunidade de mercado. Indo para a próxima, o Grêmio tem sim monitoramento das redes sociais. Temos funcionários específicos cuidando disso. A gente recebe os relatórios. Bom, porque tem que ter essa relação muito próxima com a torcida para entender os pedidos da torcida e como a torcida enxerga o momento do Grêmio. Indo para a próxima, acho difícil a questão do retorno do Marcelo Groi, seria ótimo. É um grande goleiro, gosto muito do caráter dele, uma pessoa de grande estima, mas acho muito difícil o retorno dele. Complicado, se eu não me engano, o Grêmio vendeu ele por 11 milhões de reais, né? Algo do tipo, o salário dele valoriza demais. Eu acho que, óbvio, seria meio que erro, né, falar que eu não queria a volta dele pro Grêmio, mas eu acho que o ciclo dele já deu, né? Ele ficou muito tempo no Grêmio, eu acho que seria ruim, por exemplo, para ele. Imagina se ele vem e vive um mau momento no Grêmio, imagina ele encerrar a carreira em baixa no Grêmio. Isso poderia queimar, por exemplo, uma história dele. Óbvio, a gente não vai esquecer dos méritos, mas isso acabaria queimando. Eu acho que isso está acontecendo, por exemplo, com o Renato. Está queimando demais o perfil do Renato, essas últimas atuações e em competições, na teoria, decisivos, como a Libertadores, quando foi eliminado para o Flamengo e para o Santos, além do ano passado, retrasado, né, do Atlético Paranaense. Então, eu acho que não valeria tanto a pena a volta do Marcelo Groi, tanto para ele, tanto para o Grêmio. Eu gostaria de ver um goleiro novo, uma ideia nova. Eu já dei aqui algumas vezes a sugestão do Jean. Teve o problema extracampo dele, mas eu acho que dentro das quatro linhas, eu acho que ele é um goleiro fora de série. Eu acho que não tem nenhum goleiro no Brasil atualmente do nível que ele tem, pelo menos com as características dele. E aí o Grêmio tem que surpreender, né? Tem o próprio Santos no Atlético Paranaense, tem boas opções. Indo para a próxima aqui. É um jogador que na Europa vale 40, 50 milhões de euros. Impossível. Eu conto muito com a vontade dele voltar para o Grêmio. No dia que ele não quiser mais ficar na Europa, contaremos com a vontade dele de querer voltar. E aí o Romildo falou sobre o Douglas Costa. Eu acho muito complicado a volta dele agora, mas vale ressaltar que na Juventus ele não estava tão bem. Foi emprestado para o Bahia, ele está insatisfeito porque ele é reserva lá e precisa de mais oportunidades. Então acho que daqui a uns 2 anos ele já está de volta. Acho que esse é o período que eu colocaria para ele voltar. Então indo para a próxima. Esse jogador não quis vir. A Sampdoria não liberou e o Gaston também não quis vir. Nós tentamos. A questão do Gaston Ramírez. Seria esse camisa 10 que o Grêmio precisava, né? Veio o Pinares. Tá mostrando dedicação e tal, mas dentro de campo acabou não entregando o que a gente esperava. Indo para a próxima. Não existe nenhuma chance, não temos nenhuma movimentação nesse sentido. Às vezes me pedem, traz o Luanzinho de volta. O Romildo falando sobre o Luan. Eu acho que o Luan não seria a solução por agora, né? O momento dele já passou. Ele não joga bola basicamente desde 2018. Não vem sendo aquela temporada, pelo menos do que a gente esperava dele, né? Do que ele mostrou em 2017. Mas eu trouxe um vídeo recentemente que tá surgindo alguns burburinhos, algumas informações de que o Grêmio poderia trocar o Tassiano e o Everton pelo Luan. Aí sim eu acho que vale a pena. Não pelo futebol do Luan, mas eu acho que esse valor de trocar dois jogadores, na minha visão, não agregam por um que pode surpreender a gente, além de
Eu sei, o salário do Luan é alto, mas ele voltaria com um salário menor e ainda liberaria 2 jogadores com salário alto. Tá sendo, deve receber na casa de 150, 200 mil, e o Everton recebe na faixa de 500 mil. Então teria, na teoria, um alívio salarial também, mas eu sei que o salário do Luan, pelo menos na época de Grêmio e do Corinthians, é alto. A próxima. O Claudinho é um grande jogador, mas é um jogador que está sendo negociado para a Europa. Mais informação, né? Ele falou do Borré e ele falou do Claudinho. A questão do Claudinho, já faz um tempo até eu trouxe aqui um vídeo no nosso canal. É impossível o Claudinho ir para algum time do Brasil, é algo muito improvável. Se ele fosse para um time do Brasil, me surpreenderia demais, porque ele deve ser negociado na faixa do preço do PP, de 15 milhões de euros, aproximadamente isso. Eu acho que é mais ou menos isso. E eu, se fosse o Bragantino, venderia até por mais, porque o Claudinho, eu acho que na minha visão, vale de 20 a 25 milhões de euros pelo futebol, e também ele tem a mesma idade do PP. A gente para e pensa que o Claudinho não tem mais idade e tal, mas é a mesma idade do PP. Basicamente 24 anos. Então, não tem como ele vir, mas vale ressaltar que ele é um craque, né? Para mim, jogador de seleção brasileira, um possível 10, né? Depois indo para uma frase que o presidente cravou. Eu tenho certeza absoluta que vamos ganhar a Copa do Brasil. Já entrando nesse ponto, eu tô comentando um pouquinho no meu Instagram e eu criei um TikTok também. Se você quiser, você pode dar uma passada. Só pesquisar aí JPBamberg21. E eu dei a minha opinião lá. E foi basicamente o seguinte. É óbvio, é importante ter confiança, mas quando você extrapola a confiança para indo para a parte do desprezo, da soberba, falando, eu vou ganhar, eu acho que isso daí pega muito mal. Porque assim, você já motiva os jogadores do Palmeiras, você coloca uma pressão desnecessária em cima de você, e aí você pode criar memes em volta da sua fala, problemas em volta da sua fala, e aí a pressão fica toda em cima de você, você traz a atenção para cima de você. E é o que o Renato sempre faz, e é por isso que ele virou chacota por muito tempo, e ainda vive sendo recebendo algumas chacotas justamente por causa dessas falas que ele busca ser acima, né? Toda hora falando que o Grêmio tem o melhor futebol do Brasil, se valorizando demais, sendo que a gente tem que olhar para o outro lado também. O Palmeiras também é importantíssima essa conquista para eles. Então indo para a próxima, o Diego Rosa quis ir embora, quis ir para a Europa. O TT teve má condução no encaminhamento da carreira, prefiro nem comentar. Já ressaltando esse daqui, é a última aspas, né? Então dando aqui a minha opinião. Do Diego Rosa, eu acho que foi um valor bom, né, a venda dele. Pode chegar até passar do valor do PP e do Everton Cebolinha, por exemplo, de 20 milhões de euros. E vai ser bom para o Grêmio, a venda dele. Seria bom utilizar ele, mas ele demoraria demais para ser utilizado. Ele tinha basicamente 17 anos, mais pelo menos 3 anos da base para ele continuar, para ele chegar ao ponto de ser utilizado. Então, foi bom para o Diego Rosa. E para o Grêmio eu acho que sim também. O Grêmio não utilizaria ele, pelo menos por mais uns 3 anos, porque é assim que o Grêmio vem tratando os jogadores. E para ele que ele já vai para um time como o Manchester City, foi para uma filial deles na Bélgica, mas é bom para ele, porque se ele se valorizar, vai para um gigante. E sobre o TT, eu acho que foi mal encaminhado para o Grêmio. Para o TT foi fenomenal, foi a melhor opção do TT. O TT foi para o Shakhtar, já virou titular do Shakhtar, está atraindo interesse do Real Madrid, do Bayern de Munique, do Manchester City. Daqui a pouquinho ele já está em um gigante europeu. O caminho que, por exemplo, o Cebolinha e o PP fizeram foi o seguinte: bora ficar no Grêmio, ganhar títulos, e aí sim eu vou. No que deu? Cebolinha no Benfica é reserva. O PP no Porto ainda vai por agora, mas já tem 24 anos. Chega, se ele der errado um ano lá, ele provavelmente já vai para um time de segundo escalão. Isso que o Porto não cogita nem. Isso colocando o Porto lá no topo também, né? Que não é o caso, pelo menos na minha visão. E aí você desvaloriza o cara, porque agora o TT vai para um time de segundo escalão, mas ele já atrai interesse enorme. E o bom é que o Grêmio ainda tem uma porcentagem do TT. Se ele for vendido, o Grêmio pode receber uma certa quantia também em cima dele. Então, para mim, foi ruim pro Grêmio e bom pro TT. O TT fez a escolha certa. Ele até hoje estaria na base do Grêmio se tivesse ficado. O Renato optou por nem utilizar ele. O TT basicamente pediu para treinar com os profissionais. O Renato não aceitou nem isso, não aceitou antecipar esse processo. Foi bom pro TT e ruim pro Grêmio, como eu falei, por mais que a grana tenha sido boa, né? Então, no mais foi esse vídeo. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se não gostou, deixe seu dislike. Comenta a sua opinião aqui embaixo. Compartilhe esse vídeo que você vai estar dando uma moral tremenda. Bom, esse vídeo e falou.